Meninos, meninas, comecei a gravar a aula, gravando, boa noite. Espero que tenha dado tempo de todos que vão assistir entrar na aula, admitindo todos os outros faltantes. Vamos lá. Gente, só falta o Paulo entrar, vamos lá, admitir. Acredito que deu. Tudo bem com vocês? Boa noite. A aula de hoje, então, começando, nós estamos tratando do quê? Para quem ainda está perdido, sobre o rito. Qual rito? O rito ordinário, o rito básico. Toda vez que os outros ritos forem omissos, nós vamos aplicar o rito ordinário. E falando sobre o rito ordinário, desde já nós temos que ter em mente aquela régua processual, que trata ali para nós sobre a régua processual, que trata ali para nós sobre o iter procedimental. Qual a ordem dos fatos? Vamos lá. Nós verificamos que começa com oferecimento de denúncia. Depois, denúncia ou queixa-crime. Depois, o juiz tem que fazer um juízo de admissibilidade, por meio do qual ele vai receber a denúncia ou rejeitar a denúncia. Um juízo de admissibilidade. Depois, ele vai, eu vou até fazer uma correção aqui no meu material. Nossa Senhora, não para de chegar, gente. Ao meu ver, o 3 deverá ser... Olhem a minha correção do próprio material que eu tenho. O 3 deverá ser citação. Citação. Sim, vamos citar, ainda fazendo o adendo que a citação, meus amigos, é o momento que pelo artigo 363, repito, 363 é o momento em que o réu é chamado ao processo e considerada completa a relação processual no triângulo Estado, juiz, acusação, defesa. Então, vejam, no oferecimento da denúncia ou queixa, nós não temos ainda a participação do réu. No juízo de admissibilidade, positivo ou negativo, em que vai ser analisado as hipóteses previstas no artigo 395, nós ainda não temos a participação do réu. Depois, nós temos a citação. E neste momento, no momento da citação, é a primeira vez em que o réu é chamado ao processo. Aqui, considerado, então, que está completa a relação processual. Completada a relação processual. E conversamos, a citação é feita de qual modo? De qual modo? Por mandado cumprido por meio de oficial de justiça. O mandado de citação, o qual é cumprido por meio de oficial de justiça. Se estiver fora da comarca, por carta precatória. Beleza, gente? Tudo bem? Ótimo! E terminamos a aula fazendo algumas considerações pontuais. Quais são elas? Verificamos distinções de suma importância entre o processo penal e o processo civil. Por quê?
consideramos que o réu, no processo penal, para que o processo siga o seu curso natural, ele deve ser citado, em regra, pessoalmente. Se ocorrer uma citação por edital, o processo é suspenso. Na citação por edital, o processo é suspenso até que ou o réu compareça ou o seu advogado compareça, porque aqui tratamos de direito indisponível. Outra observação que nós verificamos: e se o réu é citado e nada faz? Ele não constitui defensor com capacidade de postular em juízo, não constitui advogado, ele queda-se inerte. Novamente repito, aqui estamos tratando de direito indisponível. Neste caso, deverá ser nomeado um defensor, em regra, a defensoria pública. Se não houver defensoria pública na comarca, o juiz nomeia um advogado para patrocinar seus interesses. Vejam, a ausência de apresentação da primeira defesa, que neste procedimento ordinário chama resposta à acusação, que deve ser oferecida no prazo de 10 dias, não causa revelia. Opa! No processo civil causa revelia. No processo penal, por tratar de direito indisponível, liberdade, o juiz nomeia advogado ou defensoria pública, aonde não estiver a defensoria pública instaurada, advogado. Tudo bem, gente? Diferença importante. E aí, nomeia para quê? E é aqui que terminamos. Quarto pontinho da nossa régua. Quarto pontinho da nossa régua processual. Resposta à acusação. Gente, para tudo, vamos falar dessa peça processual. Por quê? Porque essa peça processual, como eu posso dizer, só um pouquinho, para tudo, quero conversar com vocês. Meus amigos, essa peça processual, ela é subestimada no processo penal. Vejam, no processo civil, quem está ligado na aula fala agora, valendo ponto. Qual é a primeira peça que o réu oferta no processo? Processo civil. Contestação? Quem falou? Jonathan, eu. Jonathan, você está certíssimo. Vamos ver se você é bom agora. Aquelas que não põem pressão, né, amigo? Vamos ver se é bom. Como que ele deve fazer a contestação? Fala, Jonathan. Ele vai contestar os fatos narrados na inicial, não? Nossa, ótimo! Ele vai contestar os fatos narrados na inicial. Ponto por ponto, não é isso? Fato por fato, não é isso? Certo. Porque se ele não o fizer, vai ser considerado incontroverso, não é mesmo? Uhum, isso. Há que se contestar ponto por ponto todos os fatos controvertidos, sob pena de ser assumido como verdadeiro, sob pena de ser denominado incontroverso. É isso ou não é? Daí é isso mesmo. É isso, meus amigos. Então, a contestação no processo civil talvez seja a peça de maior importância, porque o fato alegado pela parte que não for alvo de contestação será considerado
incontroverso, tal como se verdade o fosse. Gente, olhem a incumbência processual, olhem a responsabilidade de uma contestação. Pois bem, e no processo penal? Não. Sabe por quê? Porque aqui o defensor é livre. Ele é livre para escolher o momento do contraditório. Que louco isso, né? Sim, cuidado. Aqui, quanto aos fatos, o advogado não precisa fazer essa contestação pormenorizado de fato a fato. Pelo contrário, por várias vezes, em 90% dos casos, a melhor defesa técnica simplesmente fala no mérito, manifesta-se em silêncio, desejando, requerendo o momento de contradição nas alegações derradeiras após a audiência de instrução. Louco isso, hein? Você fala, eu não vou falar nada, eu vou falar nas alegações finais, posteriormente à colheita da prova, posteriormente à fase instrutória, porque lembrem, nós temos a fase postulatória, que é o início, instrutória, colheita das provas, e a fase de julgamento. O iter procedimental é composto por postulatória, instrutória, que é a colheita das provas, e por fim, julgamento. Pois bem, e aqui eu assevero, nesta fase da resposta à acusação, você não é obrigado a contraditar fato a fato. Pelo contrário, por vezes, a melhor tese de defesa é o silêncio, manifestando-se após, para que não seja adiantada a tese defensiva. Louco isto, né? Mas é perfeitamente plausível à luz do processo penal. Primeiro ponto, não há que se impugnar fato a fato na resposta à acusação. Mas isto não significa dizer que esta resposta é uma peça morta. Pelo contrário, você não é obrigado a analisar um mérito fato a fato. Todavia, preliminares e pedidos de produção de prova devem sim serem feitos. Preliminares e pedidos quanto a meios de prova devem serem feitos sob pena até mesmo de preclusão consumativa. Alguém sabe o que é preclusão consumativa? Alguém sabe o que é preclusão consumativa? É aquilo que não se foi requerido em momento oportuno, o qual não mais poderá ser. Ou você requer em momento oportuno, ou então está precluso, você não mais poderá requerer. Tudo bem, galera? Tudo bem? Ótimo! Então, com base nisto, eu assevero, a resposta à acusação, ela não te gera a obrigação de contraditar fato a fato. Nesse momento, na seara processual penal, cabe ao réu poder silenciar-se, caso lhe for interessante, não adiantando qualquer tese defensiva. Todavia, isto não significa dizer que esta peça é letra morta, que essa peça não serve para nada. Por quê?
Interessante. Por quê? Porque se você não fizer requerimento de provas e algumas preliminares, elas estarão até mesmo preclusas. Ok? Beleza. Então vamos lá, gente. A resposta à acusação é primeira peça processual que possibilita a manifestação do réu, o qual ocorre após a citação no prazo de 10 dias. Qual o prazo? 10 dias. Ela se dá quando? Após a regular citação. Observação. Observação. Me perdoem a ignorância, mas eu efetivamente não sei. Vocês vão me dizer. Ainda existe aquela patifaria no processo civil que o prazo para contestação se inicia após o mandado de citação nos autos? É após o mandado de citação ser juntado aos autos cumprido? Alguém? Alguém me responda. Professor, acredito que sim. Quando eu estava na vara da família, eu acho que era assim. Quem vai saber falar certinho é o Léo, mas eu não lembro direito, mas acredito que ainda sim. Certo. Gente, no processo penal abre o olho, não. É da data da citação. O oficial foi lá, citou, prazo processual. Inicia-se no dia útil seguinte. Tudo bem? Outro detalhe, à luz de revisão, processo penal tem disposição específica. A contagem desse prazo é em dias corridos, não é em dia útil. Tudo bem? Então, prazo 10 dias, processual, em dias corridos, tá bom? Não é da juntada do mandado de citação aos autos, mas sim da efetiva citação. Tudo bem? Ótimo. Agora, nós conversamos um pouquinho, então, sobre a citação e sobre como se faz essa resposta à acusação. Lembrando vocês que aqui começa uma defesa técnica e esta resposta à acusação demanda a presença de um defensor habilitado, ou defensor público ou advogado com inscrição na OAB, certo? Deem uma olhada, artigo 396-A. Artigo 396-A. Vamos falar um pouquinho dessa resposta. Nesta resposta, o acusado poderá, vamos lá, A. Arguir preliminares. B. Primeiro eu pergunto, professora, o que é preliminar? Porque tem gente que está no 8º semestre de Direito, se acha desembargador e não sabe o que é preliminar. Alguém, o que é matéria preliminar? Queridos ministros do STF, futuros ministros da ONU, né? Tem gente aqui que fala que acha que o STF é pouco. Eu quero a ONU, professor. Eu sou ministra da Organização das Nações Unidas. Eu sou eu. Mamãezinha passou açúcar em mim. Vamos lá, galera, por favor. O que é preliminares? Doutos É alunos. algo que antecede, professora? Opa, alguém falou. É algo que antecede. Antecede o que, filha? Alguma decisão, talvez? Algo que antecede, você começou, você deu um pontapé. É algo que antecede o mérito. É uma matéria processual
especificamente processual que antecede o julgamento de mérito. Toda vez que você ouvir dizer eu aleguei, eu argui, eu invoquei preliminar, eu aleguei, eu argui, eu invoquei preliminar, você fez uma invocação eminentemente processual. Você disse: o Código de Processo foi violado, o que antecede e impede o julgamento de mérito, inocente ou culpado. Perfeito. Arguir preliminares é nada mais, nada menos do que alegar uma violação processual a qual antecede e impede o julgamento de mérito. Tudo bem? Então, na resposta à acusação, você pode arguir preliminar. Professora, dá um exemplo para mim. Lógico que eu dou mais de um. Vou dar um que eu fiz hoje. Estava fazendo uma resposta à acusação de um cliente meu. E aí, é uma investigação que começou no inquérito, gerou uma medida cautelar em outro, e no relatório do delegado ele ainda citava outro inquérito. Detalhe, eu só tinha acesso a um inquérito, a um. As duas outras investigações, uma cautelar e outro inquérito relacionado ao fato, eu não tinha acesso. Aí eu falei assim, excelência, preliminarmente a eu apresentar essa resposta à acusação, pela amplitude de defesa e sendo o primeiro momento que o réu pode exercer o contraditório, eu requeiro que seja liberado acesso a tudo. Uma matéria preliminar. Matéria preliminar, princípio da amplitude defensiva, contraditório e devido processo legal. Antes de ver o fato por si só, se ele é inocente ou culpado, eu requeiro violação ao processo, qual seja matéria preliminar, amplitude defensiva e contraditório. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Outro detalhe de arguir preliminar. Lembra tudo que nós estudamos até agora? Lembra que a denúncia ou a queixa-crime deve ser feita de acordo com o artigo 41? Lembra que quando se deflagra uma ação penal, ela deverá ter uma denúncia apta e não inepta? Lembra que deverá haver pressupostos processuais, condições da ação e justa causa? Lembram disso? Que é o que nós falamos na aula passada em revisão? Tudo isto é matéria preliminar. Tudo isto. Ora, se você pegar uma denúncia e não houver nenhum elemento informativo, nenhum elemento de investigação que lhe dê sustentação, preliminar 3953, requeiro juízo de admissibilidade negativo da denúncia, rejeitando a ausência de justa causa. Se a denúncia não narrar o fato circunstanciado, nós temos o que é chamado criptoimputação, juízo de admissibilidade negativo. Tudo bem? Verificaram isto? Sem medo de errar. Tudo isto nós vamos arguir violações processuais como matéria preliminar. Pois bem, feito esta consideração, vamos para B. Alegar tudo que interesse a sua defesa. Nesse momento, nós temos... Meu esposo chegou aqui. Vou mostrar ele. Dá tchau, Puco. Olha lá, ele tem vergonha. Ah, lindão, hein, meninos? Quando vocês crescerem, vocês ficam bonitos assim, hein?
Vamos continuar, gente? Alegar tudo que interesse à sua defesa. Pela amplitude defensiva inerente no processo penal, isto é amplo. Você pode alegar tudo aquilo que interessar. Ok, é amplo, permite amplitude defensiva. Você também pode oferecer documentos, justificações. Aqui, meus anjos, vocês podem juntar o que quiser, alegar o que quiser, especificar o que quiser. Isso é muito amplo. E aqui, novamente, olhem, a letra A é técnica, a letra B, na primeira parte, não é técnica. Alegar tudo que interessar, oferecer documentos e justificações. Primeira observação. Olhem que interessante. Diferente do processo civil, em que você é obrigado a juntar documento na contestação sob pena de preclusão, isto não ocorre no processo penal. No processo penal, de acordo com o artigo, salvo engano, alguém confirma para mim, 231, você pode oferecer documentos até a sentença. Alguém confirma para mim? Observação, outra diferença do processo penal do processo civil. Óbvio, se tratar de uma prova nova, tudo bem, aí até mesmo o processo civil admite que seja juntada antes do decisão. Mas vejam, no processo penal não. Se for interesse, você pode oferecer o documento até antes da sentença. Então, por vezes, a defesa não quer adiantar tese defensiva e segura documento. Louco isso, né? Mas pode, professora? Pode. Ponto técnico. Especificar provas pretendidas. Requerimento de prova deve ser feito nesse momento, junto com o rol de testemunhas. Se você não fizer nesse momento, preclui. Cuidado, aqui é o que mais preclui. Provas e rol de testemunhas. Muito cuidado. Se você não fizer no prazo, haverá preclusão. Nas preliminares e no oferecimento de documentos e justificações, pode ser feito até mesmo se a preliminar for matéria de ordem pública, ela também pode ser feita a qualquer tempo. E normalmente, violação de cunho processual é matéria de ordem pública. Mas cuidado, o que preclui? Requerimento de provas e rol de testemunhas. Tudo bem? Requerimento de provas e rol de testemunhas. Outro detalhe. Gente, meu esposo foi lavar a porcaria da moto dele. Que ele tem uma moto que ele ama, e ele tá lá. Amorzinho, o cachorro vai ficar chorando. Leva ele pra fora. Aí o cachorro que ama ele fica na porta chorando. Paçoquinha, vem ver a aula, mamãe. Vem ver a aula, mamãe. Vem. Nem me dá bola quando meu esposo tá aqui. Vocês já viram meus dois cachorros? Ótimo. Vimos numa aula da Fabiola, eu acho. Os dois? Eu acho que sim. Vamos lá, gente, vamos continuar. Outro detalhe, quando nós falamos em alegar tudo que interessa à sua defesa, outra observação. Aqui nós também podemos falar das denominadas exceções.
A título de processo, alguém sabe o que é uma exceção? A exceção, por maior rigor técnico, vejam o que diz o 396, parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, ou seja, se você for arguir uma exceção, você deverá fazer em autos apartados, é o famoso auto apenso, autos apensos. Mas vamos lá, o que é exceção? A exceção é suspeição do juiz, incompetência do juízo. Lembrem, isso o juiz já deveria ter feito ex officio, antes de receber a denúncia, antes de receber a queixa-crime. Todavia, imagine que ele não o fez. Então, este é o momento oportuno. Suspeição e incompetência. Tudo bem? Outra hipótese de exceção. Aqui nós estamos diante de pressupostos processuais: litispendência, ilegitimidade, coisa julgada. São pressupostos processuais. Ilegitimidade, pressuposto processual de existência. Litispendência e coisa julgada, pressuposto processual de validade. Pronto. Graças a Deus ele levou o cachorro. Ele estava louco aqui. Agora o outro ficou louco. Vou mostrar para vocês. Ele levou o pequeno, deixou o grande. Filho, vem ver os aluninhos da mamãe, vem. Ah, vai cair a ligação. A hora que vocês voltarem, eu chamo ele. Ó, já voltamos.